vídeo de hoje, um breve relato sobre a história da Igreja Cristã Maranata. Fundação, as 4 reuniões, credo, ministério voluntário, presidentes, Mahanaim, membros e missões, estrutura atual e polêmicas. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Igreja Cristã Maranata é uma denominação pentecostal com ênfase no estímulo de dons espirituais e no arrebatamento da igreja. Porém, na última década, virou caso de polícia. Vários inscritos pediram um vídeo sobre esta igreja e aí vai. Na década de 1960, no seio de uma comunidade evangélica, um grupo de 12 pessoas buscavam avivamento espiritual por estarem descontentes com as posturas adotadas pela igreja local. Elas congregavam na igreja presbiteriana em Vila Velha, mas foram despertadas para um trabalho pentecostal, tendo assistência do pastor Jonas José Marques. Neste novo ajuntamento, os integrantes tiveram experiências com doutrinas bíblicas como o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, algo que a igreja a qual pertenciam não concordava. Por pensarem de forma diferente, acabaram sendo desligados. Os ex-membros, então, passaram a se encontrar numa pequena casa na Toca, hoje bairro Divino Espírito Santo, também em Vila Velha. Um deles era Manuel dos Passos Barros, que sugeriu registrar o grupo para que as autoridades não achassem tratar-se de reuniões com fins políticos de caráter subversivo. Praticamente na mesma época, no município vizinho, Cariacica, fiéis da Igreja Presbiteriana de Itacibá estavam à procura desse avivamento e resolveram, em outubro de 1967, construir a Igreja Cristã Presbiteriana, aderindo à doutrina pentecostal. Como havia saído da Igreja Presbiteriana, que tinha alterado o nome para Igreja Presbiteriana do Brasil, o pequeno grupo de Vila Velha também optou pela designação Igreja Cristã Presbiteriana ao firmar o estatuto. Em 1978, o pastor Jonas teve uma revelação em que a igreja deveria se chamar Maranata Mahanaim. Em fevereiro de 1980, ocorreu a mudança do nome para Igreja Cristã Maranata. Mahanaim passou a se referir aos lugares de estudo para a unificação da doutrina. A primeira grande reunião ocorreu no dia 21 de abril de 1976. Reuniu 35 mil pessoas no estádio Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica, Espírito Santo. A segunda grande reunião ocorreu no dia 21 de abril de 2006 e contou com 100 mil participantes que lotaram o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A terceira grande reunião ocorreu no dia 10 de março de 2013, realizada para celebrar os 45 anos da igreja. Compareceram 125 mil participantes na praça de eventos da Enseada do Suá, em Vitória, Espírito Santo. A quarta grande reunião ocorreu em 24 de novembro de 2019 e marcou a comemoração dos 50 anos da igreja com o culto Trombetas e Festas. Acompanharam as transmissões milhões de participantes pelo mundo. Ocorreu Mahanaim de Domingos Martins, Espírito Santo, que também recebeu lotação máxima. Os membros da Igreja Cristã Maranata creem em todas as doutrinas ensinadas nas Escrituras Sagradas do Novo e do Velho Testamento.
sobretudo em todas aquelas nas quais a Igreja fiel, através dos séculos, sempre creu, em particular aquelas referentes à Trindade, ao plano de salvação pela graça mediante a fé, na pessoa e na obra consumada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Creem ainda nas doutrinas pentecostais do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais e da direção do Senhor Jesus sobre a Igreja. Eles creem que a Igreja deve estar atenta para as doutrinas bíblicas para que possam viver em santificação e em obediência à vontade de Deus. Creem que a prática dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, em particular dos que se referem à importância do uso dos recursos da graça, são suficientes para que qualquer igreja seja despertada do estado do sono espiritual. Trata-se de uma igreja pentecostal com sede localizada em Vila Velha, Espírito Santo, e com 5.000 igrejas e templos estabelecidos em todo o território nacional, além de estar presente em vários outros países, sem projeção de pessoas, todos voluntários e não remunerados. O primeiro pastor-presidente foi Manuel dos Passos Barros. Sua gestão foi de 1970 a 1986. O segundo pastor-presidente, Eduardo M. Dodge, de 1986 a 2007. E o terceiro pastor-presidente, Gedel Tigueiros, de 2007 até a atualidade. Maanaim é um local destinado ao ensino das doutrinas bíblicas aos membros. Possui mais de 60 unidades espalhadas pelo Brasil e também no exterior. O primeiro, construído em Domingos Martins, Espírito Santo, foi fundado em 1970 e comporta até 4.000 pessoas. O local é destinado também para a realização de eventos da igreja. Mais de 5.000 templos estabelecidos em território nacional, além de projetos e templos em cerca de 100 países e em todos os continentes. A Igreja Cristã Maranata atua em países como Haiti, Cuba, Macedônia, Burkina Faso, Uganda, Uzbequistão, Paquistão, Malásia, China e Nova Zelândia. Possui Instituto Bíblico, Departamento de Missão Maranata, Rádio Maanaim, Departamento de Louvor, Departamento de Crianças, Intermediários e Adolescentes, Satélite Maranata e uma fundação chamada Manuel dos Passos Barros. O pastor Solon Pereira, responsável pelo canal do YouTube Maranata Anátema, diz que a Igreja Cristã Maranata é uma instituição pseudo-cristã, ou seja, tem formato de igreja evangélica e usa a Bíblia para justificar suas doutrinas, mas, na verdade, seus ensinamentos são construções particulares que a liderança afirma ter recebido por Deus.
exclusivamente através de revelações além da letra. Suas características, portanto, a identificam como uma seita religiosa que desvia o homem da verdade bíblica, promove a separação entre familiares, manipula a mente dos fiéis, explora seus serviços voluntários, recebe dízimo e ofertas e nunca presta contas do que arrecada. Ocorreram prisões de líderes por ameaçar 20 pessoas. A justiça chegou a decretar intervenção na Igreja Maranata em 2013. A igreja também foi denunciada por fraude milionária em dízimos no ano de 2012. Teve a apreensão de documentos, afastamento de toda a cúpula da denominação em 2012. Em 2013, determinação de um administrador judicial para a igreja, um interventor. O fundador foi preso em 2013, sendo acusado de desvio de aproximadamente 24 milhões entre dízimos e ofertas. E gravações feitas pelo Ministério Público teria mostrado pastores tramando ocultação de provas do desvio de dízimos. Em 2014, líderes começam a ser julgados pelo desvio. O Supremo Tribunal Federal mantém ação penal. Réus também irão responder por descaminho, tráfico de influência, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, contra a fé pública e etc. Caso você queira saber mais sobre essas polêmicas, essas denúncias, é só acompanhar o canal Maranata Anátema no YouTube, sob responsabilidade do pastor Solon Pereira, e também é possível encontrar em vários sites na internet. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.